mãos que formaram o homem do barro. Deus não teve um plano B, um plano C. Deus não fez um remendo na história quando o homem pecou. Deus não foi surpreendido pela atitude do primeiro casal, assim como não foi surpreendido pela atitude, pelos erros de Israel, seu povo, assim como não é surpreendido pelos erros que a sua igreja, que o seu povo hoje comete, e nem pelos meus erros, e nem pelos seus erros. Deus não está remendando a história o tempo todo, criando uma nova solução para um problema novo que o surpreendeu. Mas isso não isenta, é claro, aqueles por meio dos quais Jesus foi parar na cruz. Por exemplo, Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus e que por 30 moedas de prata vendeu Jesus aos seus opositores e entregou-o para ser torturado, preso, morto, crucificado numa cruz. Judas foi responsável pelas suas escolhas. Ele foi responsável pela ganância que ele nutriu no seu coração. O que a gente pode aprender aqui é que, em relação à vontade decretada de Deus, a gente deve aprender a confiar no Senhor. Eu sei que muitas vezes você se sente perdido, jogado de um lado para o outro pelas contingências da vida, por adversidades que você não esperava, por acidentes de percurso, por tragédias na sua vida pessoal, ou então pela crise econômica em volta de você, pelo desemprego que acabou batendo na sua porta, afetando o orçamento da sua casa, da sua família e comprometendo o bem-estar dos seus filhos ou o seu próprio bem-estar. Às vezes a gente se sente perdido, a gente se sente desamparado. Essa experiência e essa sensação de desamparo devem ser talvez universais. Todo mundo experimenta isso em algum momento. Mas quando a gente olha para a vontade decretada de Deus e quando a gente compreende que Deus é totalmente soberano na condução da história, a gente deve aprender a confiar nele. Deus tem a nossa história nas suas mãos. Deus tem sob o seu controle cada coisa que nos acontece. E Ele irá cumprir seus desígnios, seus decretos e seus propósitos para a gente. A gente não precisa entender o que Deus está fazendo, até porque, em relação à vontade decretada de Deus, a maior parte das ações divinas, assim como seus desígnios e propósitos, são escondidos da gente. Eles são secretos porque Deus não necessariamente precisa revelá-los para a gente, porque Ele conduz a nossa história independentemente da gente saber ou compreender o que Ele está fazendo ou por que Ele está fazendo. Mas em relação à vontade revelada de Deus para a gente, aquilo que Deus colocou na Escritura e aquilo que Deus tem plantado também na nossa consciência, o que a gente pode dizer é que a gente precisa aprender o caminho da obediência, o caminho da submissão. Em relação à vontade revelada de Deus, o que a gente precisa é de humildade. A gente precisa reconhecer que depende de Deus para fazer aquilo que a gente já sabe que tem de ser feito. A gente precisa se arrepender diariamente e precisa diariamente fazer uma conversão dos nossos caminhos para os caminhos de Deus, da direção que nós queremos dar para a própria vida e da direção que Deus quer dar para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa existência. Confiança e obediência, ou a gente poderia chamar de fé e fidelidade. Aliás, essas duas palavrinhas que correspondem à mesma palavra que aparece no Novo Testamento, a palavra grega para fé. Fé e fidelidade são dois aspectos de uma mesma substância. São dois aspectos de um mesmo elemento. Porque ter fé em Deus, confiar em Deus, também deve resultar em ser fiel a Deus, em obedecer a Deus, confiar nele a ponto de seguir as suas orientações, as suas recomendações. Confiar nele a ponto de compreender que aquilo que ele quer para nós é muito melhor daquilo que nós queremos para nós mesmos. E que aquilo que nós queremos para nós mesmos, quando não está em conformidade com o que Deus quer para a gente,
será incapaz, será insuficiente para satisfazer os anseios do nosso coração e a nossa necessidade de autorrealização. Só existe felicidade, só existe autorrealização dentro da obediência à vontade de Deus.